Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o César, um argentino amante do Brasil. Pessoal, esse é o Mirando América e hoje vamos reagir ao canal Capital Financeiro, um canal excelente que convido vocês a se inscrever. O vídeo se chama Por que tantas pessoas vivem no Rio de Janeiro e não no Espírito Santo? Eu achei um vídeo muito interessante porque o pessoal daqui, né, geralmente conhece mais Rio de Janeiro e não conhece Espírito Santo, que é um estado belíssimo também. Bora ver o vídeo. Você, com toda certeza, ouve falar muito do Rio de Janeiro, mas não do seu vizinho Espírito Santo. Apesar dos seus formatos serem idênticos, eles têm diferenças muito grandes. O Rio de Janeiro tem 17 milhões de habitantes e o Espírito Santo apenas 4 milhões. Enquanto o Rio de Janeiro é definitivamente o terceiro estado mais populoso do Brasil, o Espírito Santo está na 15ª posição, muito distante do Rio de Janeiro. Entre os estados do Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, o Espírito Santo é o que claramente menos se destaca. Comparando ao Rio de Janeiro, além da população, a economia desse estado é perto de 5 vezes maior que o estado capixaba. No Brasil, ambos ocupam cerca de 0,5% do território nacional. Mas enquanto o Rio de Janeiro ajuda com quase 10% a economia brasileira, o Espírito Santo é menos de 2%. E se dermos uma olhada geograficamente, esses estados são muito parecidos. Ocupam cerca de 120 km de largura na costa e têm um comprimento de 350 km cada. Ambas as capitais, Rio de Janeiro e Vitória, também têm grandes semelhanças. Ambas são costeiras e ficam em baías, no caso a Baía de Guanabara e a Baía de Vitória. Portanto, no Brasil inteiro não há de fato estados tão parecidos geograficamente e tão distintos em outros fatores. Eu quero pausar. Isso é muito interessante, né? Esses dois estados aí do Brasil, né? Bem na costa, os dois têm praia. Estados muito parecidos e tanta diferença um do outro, né? Um tem a quantidade de população, né? 4 vezes menos, né? Eu vi que o Rio de Janeiro tem 17 milhões e o outro tem 4. Ou uma diferença de 4 e pouco. A questão é, por que tantas pessoas vivem no Rio de Janeiro, mas não no Espírito Santo? Pessoal, gostaria de mostrar para vocês como eu consegui fazer uma renda extra em 2 semanas trabalhando de casa com um método 100% brasileiro. Veja só. Esse é meu segundo canal, veja só. Ele já está gerando uma renda de R$3.400 por mês, repercutindo notícias na internet, aplicando o método notícia lucrativa. Só que precisa fazer do jeito certo, claro. Quer entender melhor? Então manda uma mensagem aí, vou deixar meu zap fixado no primeiro comentário, beleza? Abraço! A explicação sobre o Rio de Janeiro começa justamente com outro estado, a Bahia. O Brasil se parecia com isso em meados do século XVIII, e a capital do Brasil ficava na Bahia, a Grande Salvador, que está localizada na Baía de Todos os Santos, que era ideal para proteger a cidade de possíveis invasões, já que é a segunda maior baía do mundo. Isso fez, em um primeiro momento, Salvador ser a capital do Brasil e estabelecer uma presença portuguesa para controlar a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Salvador foi a capital por interesses econômicos. Era uma cidade estratégica enquanto estivesse dando lucro para a coroa. No entanto, quando se inicia o extenso ciclo de ouro em Minas Gerais, as coisas mudam completamente. Agora, a coroa precisava de uma capital mais próxima, do que trazia mais dinheiro para a mesma. Por isso, em 1763, também por interesses econômicos, um homem chamado Marquês de Pombal, a comando do rei Dom José I, transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa cidade que tinha características semelhantes à antiga capital, como a Baía de Guanabara. A sua localização estratégica ao lado de Minas Gerais, que era a principal fonte de receita da coroa naquele século, foi o principal fator para a mudança de capital para o Rio de Janeiro, porque era desse ponto que o ouro saía em direção à Europa. Para além disso, esse estado também faz fronteira com São Paulo, que na época era a segunda porta de passagem do ouro. Como os portugueses controlavam tanto as minas como as estradas, ter o controle dos portos perto da capital era essencial. E isso criou um efeito de superpopulação no Rio de Janeiro. A cidade passou a ser sede do governo colonial português, atraindo funcionários públicos, militares, comerciantes e suas famílias, que precisavam estar próximo do centro político e administrativo. O Porto do Rio se tornou o mais importante do Brasil, recebendo mercadorias e impulsionando a economia local, e portanto a sua população. Tanto que no ano que a capital foi transferida, o Rio de Janeiro já tinha por volta de 30 mil habitantes, e depois, quando o primeiro censo do Brasil foi feito, já eram cerca de 274 mil em 1872,
o que é 9 vezes mais. Enquanto seu vizinho Espírito Santo não teve tantos benefícios assim. O primeiro motivo era que centralizar o poder econômico em uma única cidade era essencial para controlar o ouro. Portanto, exportar pelos portos do Espírito Santo na época, pelo menos o ouro, não era viável. Por isso que o Espírito Santo ficou com menos influência. Até porque não existiam rotas seguras entre Minas Gerais e Espírito Santo para a massiva exportação de ouro, enquanto existiam muitas rotas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o Espírito Santo nunca teve uma condição de centro administrativo, colonial ou imperial, limitando significativamente o crescimento econômico e populacional, coisas que o Rio de Janeiro e Salvador tiveram. Para você ter uma ideia de como isso afetou, em 1872, enquanto a província do Rio de Janeiro tinha por volta de 1 milhão de habitantes, o Espírito Santo possuía apenas 82 mil na mesma época, o que era infinitamente menor. Portanto, esse massivo crescimento e essa massiva concentração populacional no Rio de Janeiro só aconteceu porque se tornou capital. Quando uma cidade se torna capital, automaticamente ganha relevância econômica. E isso poderia explicar completamente a riqueza do Rio de Janeiro. Mas no caso do Rio, uma coisa única aconteceu em sua história, que mudou completamente os rumos desse estado e o tornou um dos mais ricos do Brasil. Em 1808, a história mudou completamente para o Rio de Janeiro. No século XIX, a Europa passava por grandes conflitos provocados pelas guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, então imperador francês, tentava enfraquecer economicamente a Inglaterra através do bloqueio continental, proibindo o comércio de países europeus com os britânicos. Portugal, um aliado histórico da Inglaterra, se encontrava pressionado, já que se obedecesse Napoleão, perderia o seu principal aliado comercial, que era a Inglaterra, e se recusasse, enfrentaria uma invasão francesa. Portanto, Portugal tentou manter neutralidade, mas essa posição tornou-se insustentável. E com a iminente invasão francesa, liderada pelo general Junot, e diante da impossibilidade de resistir militarmente, o então príncipe regente Dom João, que viria a se tornar Dom João VI, decidiu transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. A decisão teve forte influência britânica, especialmente porque a Inglaterra queria garantir a continuidade do comércio com Portugal. Em novembro de 1807, a família real portuguesa, nobres e funcionários partiram às pressas de Lisboa, escoltados pela Marinha Britânica. Ao todo, aproximadamente 15 mil pessoas fugiram para o Brasil, deixando Portugal sob ocupação francesa. Eles chegam ao Brasil, mas só em março de 1808 que a família real desembarca no Rio de Janeiro, que se tornaria a nova sede do Império Português. E aí vem a grande diferença entre o Rio e o Espírito Santo. Naquele ano, em 1808, fundam-se grandes instituições por conta da vinda da família real, como o Banco do Brasil, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Imprensa Régia de 1808, a Biblioteca Real e várias escolas de medicina. A partir da chegada da família real, o Rio de Janeiro passou a ser oficialmente o centro administrativo do Império Português, tornando-se de fato e formalmente a capital da metrópole e de todas as suas colônias espalhadas pelo mundo. Dessa maneira, o Rio de Janeiro, que já era importante, ganhou ainda mais relevância, ainda mais com a vinda da família real. O Espírito Santo, no entanto, ficou marginalizado, sem um poder econômico para competir com seus 3 grandes vizinhos, e principalmente sem o foco da coroa de Portugal. Com todas essas circunstâncias históricas e econômicas, o Rio de Janeiro consolidou uma posição dominante que o Espírito Santo jamais conseguiu alcançar. Além da proximidade estratégica com Minas Gerais e São Paulo, que foram as províncias e estados mais ricos. E a transferência da capital para o Rio e da chegada da família real mudou completamente os rumos desse estado. É por isso que tantas pessoas vivem no Rio de Janeiro, mas não no Espírito Santo. Bom, pessoal, até aqui o vídeo, um vídeo muito interessante, né? Dá pra ver, conhecer um pouco a história aí do Brasil, né? Pra mim é muito bom conhecer porque Rio de Janeiro é um estado tão bem sucedido, vamos dizer assim, né? Em comparação com os outros vizinhos, aí, por exemplo, o estado do Espírito Santo. Como teve essa interferência externa aí, pelas guerras napoleônicas e outras coisas mais, que o Rio de Janeiro é um estado bem sucedido aí no Brasil e muito conhecido também lá fora por suas belezas, tá bom? Bom, pessoal, até aqui o vídeo, espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de se inscrever no canal e dar uma olhada aí no curso Notícia Lucrativa se você quer ganhar um dinheirinho extra trabalhando de casa. Abraço! Veja só, pessoal, uma notícia rendeu mais de R$570. Outra notícia aqui, veja só, rendeu mais de R$530. Outra notícia aqui, veja só,
rendeu mais de R$200. Em 3 notícias que eu repercuti, mais de R$1.200. É bom, né? É muito bom, pessoal. Esse método realmente funciona. E se você tem interesse, pode mandar uma mensagem e eu vou te contar melhor, beleza? Abraço.